Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Conversa do PH para uma conversa nesta quinta-feira à tarde, dia 16 de abril, e o tema da conversa de hoje à tarde é a matemática da morte da Covid-19. E aí você fica logo assim meio reticente em relação ao tema, mas é isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho a respeito da matemática da morte da Covid-19 aqui no Brasil. Antes disso, porém, eu queria agradecer aos mais de 2.000 inscritos aqui no canal. Pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos, deixa a tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pois bem, o tema de agora à tarde, ele nasce de uma provocação que o nosso presidente Jair Bolsonaro fez ao visitar no último sábado um hospital de campanha em Goiânia, na presença do governador do estado de Goiás, o Ronaldo Caiado, e ele sussurrou, o Jair Bolsonaro sussurrou para o Ronaldo Caiado, que todo mundo tinha que ser infectado no Brasil para o Brasil poder voltar à economia normal. E eu queria colocar para vocês o seguinte, que a ideia do Bolsonaro, estimulado, por exemplo, pelo Osmar Terra, é de que o brasileiro deva adquirir a chamada imunidade de rebanho, ou seja, aquela situação em que mais de 80% da população já adquiriu imunidade contra a doença e esses 80% imune protegem os outros 20% que teoricamente seriam os mais vulneráveis. No caso do sarampo, a imunidade de rebanho é adquirida por meio de uma vacina, que consegue imunizar até 95% da população. No caso da poliomielite, a imunidade de rebanho também é adquirida por meio de uma vacina. Como não há vacina ainda para a Covid-19, essa imunidade de rebanho só poderia ser atingida com as pessoas adoecendo e se recuperando da doença. O grande problema é que essa enfermidade, a Covid-19, ela leva uma sobrecarga do sistema de saúde e as pessoas que precisam de internação e principalmente de UTI, ficando sem a possibilidade da vaga, terminam piorando muito o seu caso. Eu vou pedir licença poética aos matemáticos que trabalham com modelagem estatística para a epidemia para fazer um cálculo simplório para que as pessoas possam entender, afinal de contas aqui nem todo mundo é da área da saúde, nem todo mundo é matemático, e eu procurei simplificar a coisa, tá? Fiz um cálculozinho aqui, uma pesca. É o seguinte, o Brasil tem 209 milhões de habitantes. Se nós encerrássemos o isolamento, como o presidente Jair Bolsonaro quer, e todo mundo voltasse às suas atividades normais, nós precisaríamos, para atingir a imunidade de rebanho, que 80% da população brasileira contraísse a doença. Isso iria ocorrer nos próximos meses, não iria ser de uma única vez, mas o grande fluxo ia ser nos primeiros meses. Pois bem, se eu observar aqui, cerca de 80% da população nos próximos meses contraindo a doença significam 188 milhões de brasileiros contraindo o coronavírus. Desse total, 20% iria desenvolver algum sintoma, uma coriza, uma dor de cabeça ou então um quadro mais grave. 20% de 180 milhões daria ali algo em torno de 38 milhões de pessoas iriam ter uma forma sintomática da Covid-19. Pois bem, desse total de 38 milhões que iriam desenvolver a forma sintomática da doença, os dados do próprio Ministério da Saúde apontam que 15% de quem desenvolve sintoma vai precisar de apoio hospitalar. E 15% desses 38 milhões são aproximadamente 6 milhões de brasileiros iriam precisar do sistema hospitalar e das UTIs. Mesmo que nós dividíssemos esses 6 milhões de brasileiros nos próximos 10 meses, ainda assim seria uma demanda de 600 mil brasileiros procurando hospitais e leitos de UTI com sintomas graves da Covid-19 pelos próximos 10 meses. Acontece que nós temos apenas 46 mil leitos de UTI. E esses 46 mil leitos de UTI estão longe de atender a essa capacidade. Iria acontecer o que houve na Itália. Por mês, em média, 550 mil brasileiros iriam procurar os hospitais e não ia ter leito para internação. Esses 550 mil brasileiros iriam voltar para casa e isso iria aumentar bastante a taxa de mortalidade. Ao término desses 10 meses, nós teríamos aí aproximadamente 800 mil brasileiros mortos pela Covid-19. A Covid-19, portanto, apresenta para nós uma balança da ética, onde, de um lado, você tem o isolamento social e
o aumento das políticas sociais de apoio a populações mais vulneráveis do Estado, e de outro lado você tem a máquina econômica tendo que funcionar. O que é que nós precisamos a essa altura fazer? Decidir se nós pesamos o peso da balança em direção ao isolamento social e ao fortalecimento das políticas de apoiamento social às camadas mais vulneráveis, aliviando o peso da economia, ou fazemos o contrário, aliviamos o isolamento, aliviamos a proteção do Estado às pessoas mais vulneráveis e pesamos a mão na economia. Nesse caso, é o que o Bolsonaro quer, liberar todo mundo para as atividades, nós iríamos ter que pagar o preço de aproximadamente 700 a 800 mil brasileiros mortos daqui a 10 meses. O que estaria acontecendo mais ou menos o que está havendo hoje na Itália e aqui na América do Sul, no Equador, com mortos nas ruas, urubus rondando Guayaquil e as pessoas tocando fogo nos corpos abandonados nas ruas. Então, essa é a decisão que nós precisamos tomar. Me parece que a população brasileira já tomou uma decisão, ficar do lado do isolamento e preservar as vidas. Me parece que a maioria do povo brasileiro pensa assim. O presidente está agora, inclusive, substituindo o seu ministro da Saúde por pensar como a população e está querendo tornar-se um dos próximos genocidas da humanidade. Essa era a reflexão de hoje à tarde. Forte abraço e, se puder, fique em casa.